Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. Mas antes da gente começar, eu quero repetir o convite que já fiz em outros vídeos para vocês. Participem do meu canal no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um tipo de WhatsApp, mas muito melhor. E lá no meu canal eu falo todos os dias de manhã sobre literatura e técnicas de escrita em geral. Você pode baixar o Telegram no seu celular ou no seu computador. E o link para o meu canal eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Bom, e hoje nós vamos falar de um assunto a respeito do qual sempre me perguntam, que é versificação, o que alguns chamam também de metrificação. Bom, e o que é versificação? É o conjunto de regras, de normas que definem aí a medida e também a organização, não só do verso ou da estrofe, mas do poema como um todo. Quando nós definimos versificação dessa maneira, dá a impressão de que a gente está falando de algo assim artificial, né? Parece que nós estamos aí falando de uma série de regrinhas que foram impostas, né? Que foram criadas, que foram estabelecidas depois do surgimento da poesia. Poesia essa que aí, num primeiro momento, teria surgido livre, leve, solta, um exercício de pura invenção, onde cada um criava de acordo com a sua própria imaginação, de acordo com a sua própria fantasia ou de acordo com seus critérios pessoais. Pode ser que em algum momento, no início aí, mítico, e imponderável, um início que nós nunca vamos conhecer, pode ser que o texto poético tenha surgido assim. Mas a verdade é que, até onde nós sabemos, a poesia sempre esteve ligada a um elemento básico, essencial, inseparável dela, que é o ritmo, a musicalidade. Então, mesmo quando a gente fala em versos livres, e a gente usa livre no sentido do verso ser livre das regras métricas, das regras de versificação, mesmo nesses casos, os versos obedecem a uma determinada cadência, a um ritmo, a uma musicalidade que está ali subjacente à organização, à disposição dos versos nas estrofes e no poema como um todo. Ou seja, há uma alternância das sílabas tônicas e átonas, há um ritmo que nasce da divisão ou do tamanho dos versos, ainda que eles não obedeçam a uma medida exata. Os salmos bíblicos, por exemplo, são escritos em versos livres, mas são poemas que, apesar de estarem aí compostos numa espécie de prosa polifônica, continuam sendo versos, porque apresentam algum ritmo, e ritmos variados, aliás. Bom, essa é uma discussão infindável. E se a gente fosse por esse caminho aqui hoje, bom, nós teríamos de iniciar este vídeo aqui de uma maneira diferente. Nós teríamos de, antes de tudo, tentar definir o que é poesia. Teríamos de tentar conceituar a poesia. Bom, e aí seria entrar num verdadeiro labirinto, porque cada época, cada período literário, cada grande poeta ou grande crítico cultivou ou criou uma concepção própria de poesia. E mesmo se nós ficássemos restritos à discussão das diferenças entre versos livres e versos metrificados, e se nós ficássemos presos aí só ao debate para saber qual é a verdadeira poesia,
qual é a forma superior de poesia, se a livre ou a metrificada? Bom, nós íamos passar meses debatendo, né? A gente ia perder um tempo enorme e seria realmente uma tremenda perda de tempo. Né? Porque, como lembra o Carlos Felipe Moisés muito bem, no ensaio Indagações sobre o Verso Livre, né? Citando T.S. Eliot, existe uma verdade que há décadas nós estamos cansados de saber, mas que às vezes nós esquecemos ou fingimos ignorar. A verdade de que a divisão entre verso conservador ou verso metrificado e o verso livre, essa divisão não existe. Porque só o que existe é bom verso, mau verso e o caos. Esse ensaio do Felipe Moisés, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês lerem. O ensaio é ótimo. Então vamos voltar aí ao objetivo do vídeo de hoje. O objetivo qual é? É passar para vocês alguns livros básicos a respeito de versificação. Alguns livros que formam aí o primeiro passo para vocês penetrarem nesse mundo aí mágico da poesia, tá? Que tem muitas portas de entrada, e a versificação é uma delas. O primeiro texto é o Manuel Bandeira, né? O verbete que ele escreveu para a Enciclopédia Delta Larousse. Eu já disponibilizei esse PDF em outro vídeo aqui no canal, mas vou colocar novamente aqui embaixo o link. Tá? É uma ótima introdução ao tema, uma ótima introdução. Né? É claro que nós também não podemos esquecer, né, o famoso Tratado de Versificação Portuguesa. Não, não é esse aqui. O Tratado de Versificação Portuguesa é do Bilac e do Guimarães Passos, tá? Quer dizer, tem esse também antes, tá? Que também está disponível na internet. E eu vou colocar o link aqui para vocês. Tá? Depois desse livrinho do Bilac e do Guimarães Passos, vem este aqui, tá? O Versificação Portuguesa, do professor Manuel Said Ali. Tá? Aqui é uma edição da EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo, com o prefácio do Manuel Bandeira. Né? Bom, aqui o que é que vocês vão encontrar? Vocês encontram todas as questões básicas. Né? Encontram aí a classificação dos versos, a contagem das sílabas, o ritmo, a questão das sílabas átonas e tônicas, né? A questão da rima e também o problema dos versos sem rimas, né? Chamados aí versos soltos. Né? Bom, mas depois tem um outro livrinho ótimo, que é este aqui, do Cavalcante Proença. Tá? A minha edição é de 1955, tá? Um pouquinho velha, né? Publicada aí pela antiga Organização Simões, do Rio de Janeiro. Tá? Ritmo e Poesia, do Cavalcante Proença. Bom, ele vai tratar de todos os temas tradicionais desse assunto, incluindo o chamado verso livre, tá? Quando ele mostra que o que caracteriza a versificação tradicional é o uso sistemático dos mesmos intervalos em posição simétrica. Né? Mas o que eu gosto nesse livrinho é que, além dele ser ao mesmo tempo abrangente e sintético, né, ele mostra, da mesma forma que o Carlos Felipe Moisés, como a poesia pode ser falsificada. Ou seja, pode ter aparência de poesia, né, seja ela escrita de forma metrificada ou como verso livre. Né, mas, na verdade, não é poesia. Né. Então, assim, dizer que o verso livre é superior ao metrificado, bom, isso é uma tremenda besteira. Né? Aliás, uma das melhores respostas, né, aí aos defensores radicais do verso livre, né, como se fosse só a única coisa possível, é o que o Winston Hugh-Auden, né, o grande poeta inglês, fala. Benditas sejam as regras métricas, que impedem as respostas automáticas e nos obrigam a pensar tudo
uma vez mais, livres das ataduras do eu. Né? Bom, outro bom livrinho é este aqui, ó, Versos, Sons e Ritmos, da professora Norma Goldstein, publicado aí pela antiga editora Ática, que também trata de todos os temas, né, numa linguagem aí clara, e no final oferece uma bibliografia comentada que vai ajudar aí quem quiser se aprofundar no assunto. Ainda num nível introdutório, este livrinho aqui dedicado exclusivamente à poesia lírica, escrito pela professora Salete de Almeida Cara e também publicado pela editora Ática. Livrinho delicioso que vai desde aí a herança clássica até o lirismo moderno e também termina com uma breve discussão a respeito de como fica aí a poesia lírica no conjunto dos gêneros literários. Né? Bom, e traz também no final uma boa bibliografia para você se aprofundar. Né? A minha edição, por exemplo, é de 1985. Né? Bom, um estudo interessantíssimo apenas sobre a questão da rima é este aqui do Melo Nóbrega, publicado em 1965 pelo antigo Instituto Nacional do Livro. Né? O Nóbrega aí começa pelas teorias a respeito da invenção da rima, passa de maneira didática aí por todos os tipos de rima e chega ao que ele chama de uma topologia da rima. Ou seja, o livro não traz só uma classificação das rimas, mas analisa profundamente, com uma variedade imensa de exemplos, a questão da colocação ou da disposição das rimas nos versos. Tá? Bom, e finalmente um livro indispensável, o Pequeno Dicionário de Arte Poética, escrito pelo Geir Campos. Né? Bom, o Geir foi poeta, professor, tradutor, e deixou este dicionário que, até onde eu sei, é o único aqui no Brasil. Não sei se existe também alguma nova edição dele. A minha é a 4ª edição, revista e aumentada, da editora Ediouro. E, agora, não se enganem com o título, tá? Assim, ele é pequeno porque os verbetes são concisos e objetivos, mas é um trabalho amplo, diversificado, feito com extrema seriedade. Tá? É um dicionário que é uma fonte indispensável de referência e de consulta para quem quiser estudar o assunto. Tá certo, meus caros? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês estejam tomando todos os cuidados aí com o coronavírus e tudo de bom para vocês.